Lançado no mercado nacional no ano de 1969 e sendo sucessor do também reconhecido e renomado modelo 1111, o Mercedes-Benz L1113 se tornou o primeiro sucesso no mercado de caminhões no Brasil e também na linha da Mercedes-Benz, sendo fabricado por quase 2 décadas e servindo de base para outros modelos campeões, como o 1313 e 1513, somente para citar alguns. Por muitos anos, foi visto em grande escala nas rodovias brasileiras e foi o responsável por levar as mais variadas mercadorias em um período de muito crescimento nacional. É um caminhão que desperta muita nostalgia e traz boas recordações a muitos que viveram e trabalharam nesse período áureo do transporte nacional. Eu sou Fábio e você está no Garagem Roccar. E com muito prazer, hoje eu trago aqui no canal a história desse magnífico caminhão que marcou toda uma geração de apaixonados pelos caminhões. Já te peço para se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e deixar o seu like para ajudar a firma a crescer. O Mercedes-Benz L1113 foi desenvolvido no início da década de 1960 como parte da estratégia da Mercedes-Benz de atender às necessidades crescentes do mercado de transporte de carga no Brasil. O foco do projeto era criar um caminhão com alta confiabilidade, capacidade de carga e desempenho, capaz de lidar com as diversas condições das estradas brasileiras. O seu antecessor foi o caminhão LP321, modelo revolucionário que contava com cabine avançada, conhecida por cara chata, e que contava com o cofre do motor abaixo da cabine. Desse modo, o caminhão possuía uma maior ergonomia de cabine e visibilidade para o motorista, já que os modelos dos concorrentes Ford e Chevrolet possuíam cabine recuada, ou seja, com o capô longo que abrigava o motor e com o habitáculo da cabine recuado. Já no ano de 1969, chega ao mercado uma nova geração de motores e o então modelo 1111 foi batizado de 1113, iniciando a vitoriosa lenda das estradas e que foi o modelo que serviu para a criação de uma série de caminhões bem-sucedidos da Mercedes-Benz. O primeiro L1113 ainda contava com a mesma cabine baixa do modelo 1111, porém foi equipado com o novo motor diesel de 6 cilindros, o famoso OM352, com capacidade de 5,7 cm3 e potência de 130 cavalos. E ao longo da sua produção, chegou a ter 147 cavalos já nos últimos modelos derivados da linha 1113, o que proporcionava uma ótima relação peso-potência para o transporte de cargas. A transmissão sincronizada de 5 marchas permitia trocas suaves e eficientes, contribuindo para o desempenho e economia de combustível. A cabine, para os moldes da época, era bastante ergonômica e confortável para os ocupantes, que contava com molas e amortecedores de dupla ação. O peso bruto total do L1113 tinha aproximadamente 11 toneladas, o que permitia transportar cargas consideráveis. Com sua robustez e estrutura resistente, o 1113 tinha uma capacidade de carga útil na casa das 6 a 7 toneladas, dependendo da configuração do veículo. A nível de curiosidade, a Mercedes adotou a nomenclatura de números para mostrar dados da performance e peso bruto. O 11 seria o peso bruto total, de 11 toneladas, e o 13 a cavalaria do motor, 130 cavalos. E ainda nessa geração, foi adotado as referências de letras para diferenciar o tipo de utilização do chassi, como por exemplo o L, que significa chassi rígido, LS, cavalo mecânico, entre outras, sendo que este padrão permaneceu na linha de caminhões da Mercedes-Benz por várias séries de versões de caminhões ao longo dos anos. O caminhão contava com uma suspensão dianteira independente e uma suspensão traseira com feixes de mola semi-elípticas, garantindo estabilidade e conforto durante o transporte. O sistema de freios do L1113 era composto por freios a tambor nas rodas dianteiras e traseiras, proporcionando uma frenagem eficiente e segura para um caminhão daquela época. O L1113 era conhecido por diversos apelidos carinhosos dados pelos motoristas, como Cavalo de Aço, Ferramenta do Progresso
e a mais popular, Muriçoca. Esses apelidos refletiam a confiança e admiração que os motoristas e transportadores tinham por esse caminhão. Assim como nos dias de hoje, os caminhoneiros e proprietários de 1113 eram bastante criativos e gostavam de personalizar seus caminhões, pintando-os com cores vibrantes, aplicando adesivos, enfeites cromados, tornando cada veículo único e cheio de personalidade. O L1113 era reconhecido por sua durabilidade excepcional. Era comum encontrar caminhões dessa série com mais de 1 milhão de quilômetros rodados, demonstrando a qualidade e resistência do veículo. No começo da década de 80, ocorreu a restilização do modelo, com a nova cabine conhecida como cara preta, que contava com um jogo duplo de faróis quadrados de cada lado, emoldurados pela grade do radiador na cor preta e sobressaltada, e também com a atualização na interna, mais especificamente o painel, que ficou mais moderno, com linhas retas e totalmente integrado ao console central. Além do sucesso no mercado brasileiro, o L1113 também foi exportado para outros países na década de 80, com destaque para os Estados Unidos, adotando a nomenclatura de L1319. O modelo já era o restilizado cara preta, porém era equipado com o motor OM366, que possuía turbo cooler, que foi uma revolução para a época. Esse motor foi o primeiro a equipar a linha lançada em 1989, conhecido como bicudinha, da família HPN e FPN. Sendo assim, o L1113 tornou-se um caminhão reconhecido internacionalmente. O sucesso do L1113 inspirou a Mercedes-Benz a desenvolver outras derivações e modelos relacionados, que herdaram muitas características e tecnologias desse caminhão pioneiro. Entre os modelos derivados do L1113, destacam-se o Mercedes-Benz 1313 e o 1513, que se tornaram grandes sucessos na indústria de transporte de cargas. O Mercedes 1313 e 1513 apresentavam melhorias e aprimoramentos em relação ao L1113, como maior capacidade de carga, já que contavam com chassis e eixos reforçados, além de freios mais eficientes, com sapatas maiores, e também contavam com rodas de 10 parafusos. No caso do 1313, a capacidade de carga era ampliada para 13 toneladas de peso bruto total, enquanto 1513 e 2013 possuíam capacidade de 15 toneladas de peso total, sendo este trucado de fábrica no sistema 6x2. Essa linha aprimorada da família 1113 contava com o motor OM352 com variações e algumas melhorias, como turbo e outras configurações de bomba injetora, possibilitando maior torque e potência. Derivado do 2013, a Mercedes lançou ainda o seu primeiro caminhão traçado, o L2213, com sistema 6x4. O Mercedes-Benz L1113 deixou um legado significativo na indústria automotiva brasileira. A sua confiabilidade, robustez e desempenho excepcionais fizeram dele um dos caminhões mais populares e respeitados do país. O L1113 desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento econômico do Brasil, transportando uma ampla variedade de mercadorias e impulsionando o comércio e a indústria. Mesmo após décadas de sua produção, o 1113 ainda é lembrado com carinho por motoristas, colecionadores e entusiastas de caminhão, que valorizam sua história e desempenho. A durabilidade lendária do L1113 e sua capacidade de resistir a condições adversas nas estradas brasileiras contribuíram para sua reputação de caminhão confiável e resistente. Seja transportando cargas pesadas, grãos ou outros produtos refrigerados, esses caminhões foram fundamentais para o crescimento do Brasil durante um período de grande expansão econômica. É impossível falar do Mercedes-Benz 1113 sem despertar sentimentos de nostalgia em muitas pessoas que viveram e trabalharam nessa era dourada do transporte nacional. As imagens desses caminhões desfilando pelas rodovias brasileiras evocam memórias de uma época em que o Brasil se desenvolvia a passos largos, impulsionado pela força e determinação dos caminhoneiros e pelo desempenho excepcional desse caminhão.
O Mercedes-Benz L1113 teve sua produção encerrada no ano de 1987, com mais de 200 mil unidades produzidas, e ainda hoje é bastante utilizado como veículo de trabalho. Segundo dados do Denatran, aproximadamente entre 150 a 180 mil caminhões desse modelo ainda podem estar rodando pelo Brasil. O legado do 1113 continua vivo até hoje, com muitos entusiastas e colecionadores preservando e restaurando esses caminhões clássicos. O sucesso do 1113 abriu caminho para o desenvolvimento de outros modelos de sucesso da Mercedes, como o reconhecido e cultuado herdeiro do trono, o 1620. E seu impacto na indústria automotiva nacional não pode ser subestimado. Agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe o seu like para ajudar o nosso trabalho e não se esqueça de se inscrever aqui no Garagem Roccar. Fique ligado, pois traremos mais histórias e curiosidades do universo automotivo por aqui. Prosperidade e fiquem todos com Deus. Vou indo nessa e até a próxima!